Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, capítulo 11, da segunda parte, e nós estamos falando sobre a psicografia. Eu vou retroceder um pouquinho, né, para que fique mais fixado o que a gente falou da última vez, né? Então, a psicografia, ela pode ser mecânica. Ela era mecânica porque o médium não fazia nenhuma interferência na psicografia. Isso era no início, né? Para que os dados fossem mais precisos, para que não houvesse interferência nenhuma dos médiums, né? Então, ela era uma psicografia mecânica, para que não houvesse nenhuma interferência do médium, né? Mas isso ficou lá atrás. Muito mais difícil hoje termos esse tipo de médium. Depois temos a psicografia, que é a semimecânica. É um impulso para escrever associado às ideias que brotam na mente do médium. Ele tem uma pequena consciência do que está psicografando. E temos também a psicografia intuitiva. O médium tem consciência do que o espírito está ditando, sendo que esta característica mais comum entre os tipos de psicografia, né? Então, hoje, para que o médium entenda o que ele está escrevendo, a grande maioria é intuitiva, ou seja, ele sabe o que o espírito está ditando. Por que isso ocorre nos dias de hoje? É porque a psicografia não é só para aquele que recebe, é para o médium que está escrevendo também. Então, ele tendo consciência do que ele está escrevendo, ele está aprendendo também. Aí, Kardec esclarece que a diferença entre um tipo e outro de psicógrafo consiste em que o papel do médium mecânico é o de uma máquina e o intuitivo é como um intérprete. Explica-se que na psicografia intuitiva, embora o médium tenha consciência do que ele está escrevendo, ele sabe que as ideias que ele está colocando não são dele, é do espírito. O que evidencia esta certeza é o fato de que tais ideias brotam em sua mente como um fluxo muito veloz e de forma muito intensa, sendo este o motivo pelo qual o médium necessita escrever com rapidez para dar vazão a essa torrente de pensamentos e não perder o fio do raciocínio, né? Então, a gente sabe que a mediunidade, ela está presente em todas as pessoas, né? Só que uns têm um pouquinho mais de mediunidade, que a gente chama aquela mediunidade de trabalho, mas todos são médiuns, né? É interessante mencionarmos que um grande número de escritores consagrados revelam que, ao escrever, sentem uma espécie de força a impulsionar-lhe o braço, enquanto as ideias vão brotando em torrentes, e que nada mais lhe resta fazer do que escrever, de forma quase que impulsiva. Temos lido ou assistido na TV entrevista de autores famosos que revelam essa característica no seu processo de criação, chegando mesmo a dizer que entram em transe. O mesmo ocorre com compositores e pintores, né? De uma certa forma, a gente pode dizer que compositores, cantores, pessoas que têm inspirações para a pintura, são médiuns, né? Então, eles recebem essas inspirações do alto. De modo geral, se dá o nome de inspiração a esse momento especial,
Como você já percebeu, esta situação, sem dúvida alguma, é provocado por uma sintonia com os espíritos que estão na mesma faixa vibratória e que o encarnado é ali, naquele momento, um médium espontâneo e natural, sem que se dê conta disso. Não se pode perder de vista, todavia, que esta inspiração pode vir tanto de espíritos de certa elevação, quanto daqueles de ordem inferior, né? Isto a gente pode ter um exemplo nas músicas de hoje, né? Comparem as músicas dos dias de hoje, né? Com as dos anos 70, 80 e 90, né? Há uma degradação incrível, tanto nas artes quanto nas músicas, né? Nas letras principalmente. Bem, mas vamos retomando aqui. Neste último caso, as obras produzidas são destituídas de valor moral e sua leitura favorece a criação de pensamentos deprimentes, mórbidas, suscitando ao leitor ideias altamente desequilibradas, inclusive até de suicídio. Veja, de novo eu repito, vejam as músicas dos dias de hoje, né? Dos anos 2000 para cá. É uma degradação total. Desculpem a sinceridade. Claro, existem sempre exceções, sem dúvida nenhuma. Mas a maioria são altamente desequilibradas. Você, prezado leitor ou leitora, percebe agora quanto é fundamental que se faça a opção certa quanto às nossas leituras e filmes, né? E até o que a gente assiste na TV. Tudo isso nos influencia, né? Então nós devemos fazer uma seleção daquilo que vemos no cinema, no teatro, na TV, porque isso pode nos criar pensamentos, como está colocando aqui a Sueli Caldas Schubert. Então ela acrescenta aqui, olha, conforme for a nossa escolha, enquanto leitor ou telespectador, é óbvio que iremos encontrar na mesma faixa de sintonia com as entidades que ajudaram e inspiraram o seu autor. Então vejam só como é difícil isso, né? Como a gente entra na faixa inferior rapidamente. Mas voltando aqui. A psicografia, pela diretriz espírita, requer disciplina, perseverança nos treinos e no estudo continuado acerca da mediunidade e do espiritismo. Bom, a questão do estudo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre deve continuar. Enquanto estivermos encarnados, devemos estudar sempre. É aqui, encarnados, é que nós vamos fixar muito bem a doutrina espírita quando estivermos nos planos superiores. E isso vai ficar marcado no nosso perispírito. Então, é a oportunidade que temos hoje, é o estudo. E por mais que nós estudemos, nós nunca vamos atingir aquilo que os espíritos desejam para nós, né? Então, ainda precisamos de muito estudo, né? Mas aí, continuando aqui. A Ivone do Amaral Pereira psicografou excelentes obras, dentre elas Memórias de um Suicida. Esse livro aqui, fazendo um parênteses, ele é um livro bem grosso, deve ter umas 400 páginas, mas é muito elucidativo. Esse livro é fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, leia-o, porque ele fala do Camilo Castelo Branco, que é o espírito que mandou a psicografia para Ivone do Amaral Pereira, e ele é o suicida, né?
e ele coloca uma série de situações e a gente vê o sofrimento desses espíritos que se suicidaram e a gente também percebe a bondade da Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que sai com as suas equipes em socorro desses espíritos. É muito bonito esse livro, muito bonito mesmo. Bom, mas aí continuando, né? Vou ler de novo aqui. Ivone do Amaral Pereira psicografou excelentes obras, dentre elas Memórias de um Suicida, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, Desvendando o Invisível, Ressurreição e Vida, todas da Federação Espírita Brasileira. Então, são obras muito bonitas. E aí, para finalizar, Ivone coloca assim: confio no Senhor da vida e sei que Ele me reserva um precioso aprendizado para o meu crescimento e felicidade, dependendo, porém, do meu esforço pessoal e da minha persistência a alcançá-lo. Mas dele vem a minha força para vencer. Né? Então, vejam, a psicografia, em resumo, ela é a mediunidade mais simples que existe, né? Mas nem todos a possuímos. Né? Como eu já falei, existe a mediunidade de trabalho, mas todos acabamos de ser médiuns, todos nós somos médiuns, né? E mesmo a psicografia depende de muito treino também. E ressaltando mais uma vez, tudo isso tem que ser feito dentro de um centro espírita. Porque se você tem essa faculdade mediúnica, no início, muitos espíritos vão querer que você psicografe em qualquer lugar. Por quê? Porque ainda você não tem o treinamento necessário. Então, os espíritos que ainda não adquiriram uma certa intenção de fazer o bem, eles querem que você psicografie de qualquer lugar. Né? Tem um caso que eu vou contar para vocês da própria Ivone Pereira, e que ela uma vez recebeu uma oferta de um espírito, e o espírito falou assim: olha, eu quero passar a minha história para você, se você estiver disposta a me ouvir, eu gostaria que você psicografasse o livro. Né? E o mentor dela era o Charles, o espírito Charles. E esse espírito Charles foi pai dela numa determinada existência dela. Né? E esse espírito começou a contar a história para ela e ela começou a escrever. Mesmo a Ivone Pereira, né, que é uma médium acima de qualquer suspeita. Quando chegou num determinado momento, ela percebeu que aquilo que o espírito estava contando para ela ia do lugar nenhum ao nada, né? Então ela chegou para o espírito e falou: escuta, não estou entendendo, você está me mandando coisas que não têm sentido, né? Aí o espírito falou: mas essa é a minha história. Eu queria que você contasse a minha história e passasse para as pessoas. Aí ela fez uma reflexão, orou muito, e aí o espírito Charles apareceu para ela, que era o mentor dela. E ela perguntou: poxa, mas por que esse espírito passou isso para mim? Aí ele falou: veja, o médium recebe qualquer coisa, mas o médium precisa saber o que ele recebe, de quem ele recebe. Então, que sirva de lição para você, que você não pode pegar qualquer coisa de qualquer espírito. Tem que ter muito estudo e muita prática para não acontecer isso. Então, quer dizer, aquele espírito estava apenas passando o tempo dela, né? E ele realmente queria contar a história dele, que não tinha nada a ver com o espiritismo. Porque as histórias as psicografias que são passadas, os livros, eles têm que ter um conteúdo, um fim, né? Um fim filosófico para a doutrina espírita. A gente sabe que muitos médiuns se perderam por causa desse tipo de coisa. Bom, mas eu espero que vocês tenham aproveitado essas poucas palavras e espero que aqueles que têm essa mediunidade de psicografia sejam bem firmes naquilo
que seja a sua determinação de escrever coisas boas, de espíritos bons. Eu agradeço muito, obrigado.